Pessoal, meu nome é Pedro, então, eu sou arquiteto na Hub Arquitetura Integrada, sou sócio do escritório. Nós fazemos projetos em BIM e eu vou mostrar para vocês hoje um pouco mais sobre... vai ser muito dentro do software que a gente vai mostrar. Eu vou tentar fazer uma aula bem dinâmica, tá? Não vai ser nenhuma apresentação de slides, eu vou mostrar o nosso servidor, eu vou abrir o jogo aqui e mostrar como é que funciona toda a nossa organização. Espero que isso daí ajude numa futura organização de algum futuro escritório, alguma coisa assim que possa ser útil aí para a nossa área. Eu vou espelhar minha tela. Bom, vamos direto ao ponto aqui, então. Esse daqui é basicamente o nosso servidor. Nós estamos trabalhando com o Dropbox. O Dropbox ele tem umas ferramentas bem interessantes que a gente consegue comentar em cima de arquivos, aprovar arquivos, esse tipo de coisa. Então, ele é basicamente o ambiente comum de dados da Hub. Ele funciona na nuvem, ele não ocupa espaço do HD, só quando a gente for entrar nele, ele é super rápido. Então, uma coisa que é importante, assim, desde o início, é ter uma organização, né, dos diretórios, assim, das pastas. Então, eu vou começar aqui pelo nosso manual de padronização, que é uma das coisas mais importantes, assim, que tem no escritório, que ele regra as coisas do escritório e é onde a gente armazena todo o nosso conhecimento. Esse manual de padronização ele já está na versão 3.0, tá? A gente utiliza o Trello para pegar e colocar as atividades que a gente tem que realizar, então dentro do escritório. Então, por exemplo, aqui a gente tem as tarefas internas da Hub. Então, sempre que a gente vê alguma coisa que a gente tem que atualizar, a gente coloca atualizar o manual de padronização e vai entrando aqui as atividades. A gente utiliza um Kanbanzinho aqui para conseguir ir realizando. Então, a gente tem a fazer, andamento concluído. Então, aqui são as tarefas que a gente vê a revisão dos modelos vinculados, projetos complementares, né? Então, a gente vai atualizando aqui. Então, tudo que tem que atualizar aqui no manual, a gente vai colocando lá, a gente printa e coloca lá. É uma forma da gente armazenar as boas práticas do escritório. Esse manual aqui, ele é fundamental, porque quando o pessoal quando o pessoal entra no nosso escritório, né, a gente passa por um curso de nivelamento. Esse curso, uma coisa que é importante, assim, a gente trata o estágio como ele deve ser, que é para aprender mesmo, né? Então, a gente tem um curso de nivelamento, ele é um curso que são videoaulas. Essas aulas, elas são aulas que elas vão são gravações que a gente faz. Então, por exemplo, pegar uma aula aqui já no final. Né? Então, essas aulas aqui, quem entra na Hub passa por um mês de nivelamento, que vai ser somente curso. Esse nivelamento é o desenvolvimento de um edifício, é um edifíciozinho pequeno, que vai ser desenvolvido no período dá mais ou menos umas 40 horas, assim, para desenvolver todo um edifício, acompanhando tudo via videoaula. Então, assiste a aula e depois vai desenvolvendo todo o edifício. Então, a gente ensina a colocar todos os identificadores, né, colocar as informações, alimentar, fazer as famílias. Então, tudo que foi feito nesse prédio foi feito zero, as portas, né, tudo foi modelado, a gente mostra os itens de detalhe. Então, esse manual de padronização ele é muito importante para manter um padrão de todo mundo que trabalha na Hub. Então, se tu tem uma dúvida como é que funciona alguma coisa, tu vai vir para esse manual de padronização. Esse manual aqui, ele não vai ser comercializado em nada, então tem muitas imagens aqui que elas não são nossas, que foram retiradas de teses. Tem tese aqui do professor Leonardo Manzioni, tem tese aqui, tem parte do manual de Santa Catarina, tem Súcar, né? Tem parte do manual de BIM aqui do Rafael Sachs, né? Tchekisman. Então, tem muita coisa assim que a gente pegou de outros, a gente não está referenciando, porque isso aqui não tem intuito acadêmico, é de uso interno mesmo,
Então, é um compilado, assim, que a gente faz para entendimento do processo, como é que funciona o processo BIM, como é que funciona a elevação dos níveis de detalhe, como é que funciona quando a gente está no nível de desenvolvimento 100, 200, 300, 400, né, que no processo tradicional é conhecido como estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, né, ou pré-executivo e executivo. Então, a gente faz uma definição, assim, como é que funciona o processo a nível macro, como é que é um padrão de alimentação das informações dentro do modelo durante as etapas, né? Então, revestimento interno, a cor da peça, quando é que ela vai entrar, né? A informação, aqui são os parâmetros compartilhados. Então, esse manual aqui, ele vai regrar tudo, ele vai regrar como é que vai funcionar a nossa rede, né? Como é que vai funcionar o mapa de pastas, como é que vai funcionar as nomenclaturas dentro do projeto, né? A nomenclatura das famílias, dos identificadores. É muito importante ter essa organização dentro do projeto, porque são projetos assim que eles normalmente levam mais de ano, às vezes para ser desenvolvidos, então é importante que quando tu entra no projeto, tu não está familiarizado, é outra pessoa que está entrando, então a gente tem que sempre deixar o projeto pronto para que outra pessoa consiga dar andamento naquilo dali de prontidão. Então, durante o processo, a gente também vai armazenando informações do que foi feito, o que não foi feito, então a gente utiliza muito o Trello para isso daqui. Então, por exemplo, a gente tem áreas modelo, documentação, render, marketing, coordenação. Então, por exemplo, na documentação, a gente vai anotando o que já foi feito, cotas gerais na vista. Então, a gente tem andamento. Por exemplo, se aqui a gente tem um projeto e está fazendo a torre a gente coloca, então, a gente tem checklists do que já foi feito. Então, assim, a gente sabe o que foi feito e o que não foi feito nesse projeto. Então, a próxima pessoa que entrar, ela sabe exatamente onde continuar, o que tem que fazer. Então, essa comunicação, assim, e esse armazenamento de informações, ele é muito importante e ele não está somente atrelado ao Revit, né? A gente tem que ter uma organização interna do modelo, com essas nomenclaturas, mas também, ao mesmo tempo, tem que ir armazenando informação do lado de fora. Então, toda essa organização aqui, ela é muito importante. Como é que a gente organiza os pontos, né, de origem, como é que funciona a parte de orientar o norte para que o terreno fique correto, como é que funciona quando a gente vai criar um pavimento tipo, como é que funciona esse pavimento tipo, como é que funciona, como é que a gente agrupa, porque grupos no Revit, eles dão bastante erros, né, qual é a prática correta para a gente fazer grupos, quando a gente tem caixa de escopo, e, né, diferentes níveis, como é que a gente ajeita caixa de escopo. Então, isso aqui, esse manual de padronização, ele vai regrar tudo como a gente utiliza. Depois eu vou mostrar para vocês que classificação interna, isso daqui é fundamental. Quando a gente está falando em BIM, nós estamos falando em modelagem de informação. Nós não estamos fazendo 3D, não é projeto 3D. O que é um projeto 3D? É tirar planta de um modelo 3D. Isso não é BIM. BIM é informação. Nós temos que alimentar. A gente trata o modelo como um banco de dados, né? E para tratar o modelo com banco de dados, tem sistemas de classificação que a gente tem que seguir, né? Tem projetos que a gente tem que seguir Uniformity, Omniclass, né? A norma brasileira está quase prontinha e já vai vir com uma série de informações, e a gente tem uma classificação interna que a gente chama de grupos de modelagem, né? Que é uma coisa que vem até do professor Adriano Oliveira, que pegou e nos instruiu dessa maneira aqui. Então, isso daqui praticamente mudou a nossa vida depois que a gente começou a utilizar bem, porque todos os filtros do escritório são com base nisso, né? Se eu quero deixar um piso mais clarinho, eu venho aqui, seleciono, eu quero, por exemplo, tem um revestimento forro, quero que os forros fiquem um pouquinho mais clarinho, ou o piso externo, né? Do exemplo do piso. A gente sabe que laje e piso no Revit é feito com a mesma ferramenta. Então, se tu quiser deixar um mais clarinho do que o outro, na filtragem, esses números facilitam muito. Eu seleciono lá o parâmetro grupo de modelagem e ele vai ficar, o número 15 vai ficar mais clarinho. Então, isso aqui é muito importante. Então, desde plugins para sistemas de catálogos. Então, esse manual aqui, ele vai servir muito para isso. Como é que funciona depois os modelos de vista, né? Desde a exportação, como é que é uma exportação correta para CAD, como é que a gente exporta, como é que a gente se comunica com outros softwares, interoperabilidade, né? Exportar para IFC, que não é uma coisa fácil, né? Tem que mapear categorias. E IFC é um mundo à parte. Quando a gente vai para o OpenBIM, tem praticamente que ficar, seria um semestre inteiro só falando de OpenBIM. Tipos de modelo, né? Quando vai fazer os tipos de modelo federais, modelo social. Bom, esse manual de padronização, como vocês podem ver, ele é
um local onde que a gente armazena todas as boas práticas do escritório, tá? Ele é fundamental para que a gente consiga ter um progresso na Hub e porque é muita informação e não tem como ficar só na minha cabeça ou na cabeça do meu sócio, Gabriel, ou da Gabriele, arquiteta do escritório. Então, não tem como ficar só na nossa cabeça e ficar passando para as outras pessoas. Então, a gente armazena todas essas informações em algum local. A gente tem isso daqui, a gente tem as videoaulas e daí a gente tem alguns outros tutoriais em que nós vamos trabalhando na nossa rede. Então, isso é muito importante, desde sempre, assim, cuidar como é que um escritório, ele armazena as informações para que ele consiga ir amadurecendo e progredindo, né? Então, a gente tem vários cursos, né? Curso de 3D Max, curso de AutoCAD, curso de Civil 3D, curso de Dynamo, curso de InDesign, Photoshop, Revit. Então, o estagiário, ao longo do processo, assim, no período de 2 anos, a gente vai desenvolvendo ele para ele se tornar um arquiteto, né? E daí ele vai passando pela fase de documentação, ele passa pela parte de modelagem, ele passa coordenação, então ele vai chegando em diferentes níveis, assim, até chegar na parte de criação e até conseguir, depois ele ter autonomia como arquiteto para conseguir, no futuro, quem sabe, ser um líder de uma equipe, né? Então, a gente trabalha bastante, assim, não somente com software, mas a gente trabalha bastante com pessoas e com armazenamento do conhecimento. Então, uma coisa que é muito importante, assim, quando a gente está trabalhando em BIM, uma vantagem que a gente tem é que a gente consegue padronizar muito mais do que a gente padronizava em CAD. Então, é muito importante que tenha regras de como é que a gente faz nossas famílias, como é que elas vão ser desenvolvidas, porque isso daí tu faz uma vez e depois vai estar feito para sempre. Depois, claro, a gente tem uma evolução, que a gente vai progredindo essas famílias, mas se ela for feita pela primeira vez, tu armazenar no local correto, ela vai ficar lá. Então, a gente tem a nossa biblioteca, né? A nossa biblioteca, então, também tem diferentes bibliotecas aqui do software, tem rotinas de Dynamo, a gente tem uma parte de pesquisa que a gente armazena também todas as informações que vêm externas, por exemplo, teses, né, de mestrado, doutorado, esse tipo de coisa, a gente lê bastante tese, a gente se apoia muito no setor acadêmico, assim, porque é ali que eles estão vendo coisas que estão fazendo estudos mais amplos, assim, que são coisas que nos ajudam no desenvolvimento futuro. Então, ter algumas apostilas, então, é importante ter um local que armazene todas essas informações, né, desde normas e legislação, depois também é importante ter referências, né, tudo que é tipo de pesquisa que tem, a gente vai pesquisar um arquiteto, a gente vai guardar as coisas lá, a gente tem bastante estudo, assim, principalmente na parte início do projeto, em que a gente é uma parte muito de pesquisa, tá? Então, essa parte da biblioteca, ela é uma parte muito útil, assim, no nosso dia a dia. Então, quando a gente entra, agora nós vamos já entrar mais na parte do software, assim, é muito importante a gente ter uma organização daí das nossas famílias, tá? As nossas famílias, nós organizamos elas em catálogos, né? Esses catálogos, então, são básicos, tá? Quando a gente está falando de um ambiente geral, por exemplo, de projeto genérico, assim, é importante que as famílias, elas sejam básicas, porque elas têm que atender diferentes tipos de projetos e depois a gente adapta elas a um projeto específico. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas esquadrias aqui, então aqui a gente fez esquadrias, então, que elas servem tanto para paredes que ficam por camadas, né, ou paredes sanduíche, ou cebola, como o pessoal chama, tá? Então, é importante, assim, a virada do reboco tá correta, esse tipo de coisa. E depois também, se as famílias, elas têm que estar preparadas também para atender, por exemplo, se a gente tem um reboco externo, a guarnição, ela tem que sair para fora. Então, essas famílias, elas já evoluíram, elas já estão com os nossos parâmetros que a gente precisa, né? Largura livre, largura osso, altura livre, a característica. Então, ela já tem algumas informações genéricas que conseguem atender a todos os projetos. Então, no caso, aqui, por exemplo, a gente tem algumas paredes, né? Então, coisas padrões, assim, que a gente já vai fazer. Então, se a gente vai começar um projeto, a gente não vai toda vez fazer um piso permeável de novo e daí vai ficar diferente de algum outro projeto. Não.
a gente vai pegar lá do catálogo central e vai levar ele para o catálogo do projeto, e a partir do catálogo do projeto a gente alimenta os parâmetros que a gente precisa para aquele projeto em específico, né? Porque cada projeto ele tem que atender um BEP diferente. Então, esse catálogo ele tem que ser bem genérico e ele tem que ter as informações que sirvam para todos, tá? Então, essa organização das famílias, ela é extremamente importante. E uma dica que eu posso dar, assim, quando façam famílias, tá? A família, ela tem que ser leve, tá? Ela tem que ser... famílias, assim, normalmente que a gente baixa da internet, elas vêm com muitos problemas, tá? Então, a gente sugere sempre que modelem suas próprias famílias, tá? A gente sabe que se o mundo inteiro for modelar uma porta, quantas vezes essa porta vai ser modelada, mas é assim, ó, é uma vez, tá? O ideal, sim, seria que a gente tivesse um catálogo padrão do Brasil sobre essas portas. Só que ela não viria com o padrão de graficação que o escritório pode ter. Eu gosto que a minha porta apareça de tal maneira. Então, cada escritório tem um estilo também. Então, se tu fizer isso daí uma vez, ela vai estar feita para sempre. Depois, a próxima porta edita a partir dessa. Fica tudo mais simples. Uma coisa importante, assim, ao modelar uma família a gente tem um processo de modelagem, né? Então, a primeira coisa que a gente lança são os planos de referência. Depois que a gente lança os planos de referência, a gente parametriza esses planos. Antes disso daqui, a gente planeja a família. A gente faz um croquis no papel mesmo, para planejar a família, para ver quantos planos a gente vai precisar, que parâmetros a gente vai precisar colocar, e antes de sair modelando. Depois a gente lança os planos, dos planos a gente lança os parâmetros, e dos parâmetros a gente flexibiliza, que é testar os parâmetros para ver se eles estão funcionando, a gente troca todos os valores, assim, para ver se vai funcionar. Depois que a gente flexibiliza, a gente modela a geometria, e uma coisa que é importante, a geometria, ela tem que estar sempre associada aos planos de referência, né? Nunca faça uma geometria e associe uma outra geometria a essa geometria. Por exemplo, eu vou fazer um retângulo estrudado aqui e associar ele a essa outra geometria, né? E dar uma line e colocar o cadeadinho. Isso daí vai dar erro, né? Essas famílias, assim, se fizerem assim, pode mudar a versão, por exemplo, a gente tem versão lá, pegou em 2016, fez assim correto em 2016, tu vai atualizar para 2020, não vai dar nenhum problema, né? E também a questão de materiais, né? Tem que elaborar os materiais com subcategorias, todos os objetos aqui, é importante que eles tenham subcategorias atreladas a isso daqui, não dá para esquecer as subcategorias que o pessoal passa em branco normalmente. Depois, essas subcategorias, elas vão ter daí também os materiais atrelados a ela. Então, por quê? Isso daqui depois a gente consegue exportar para o IFC, a gente consegue escolher uma categoria específica, se a gente quiser para guarnição. A gente vai ter um material específico que a gente controla, a espessura desse material. Então, é importante a gente cuidar das subcategorias. E quando a gente entrar na parte de materiais, prestem sempre atenção se o material de vocês está abrindo rápido, assim. Se ele está demorando para abrir, já tem algum problema, tá? Poucos materiais também dentro do projeto, né? Só os materiais que vocês tenham com a nomenclatura, é importante manter uma nomenclatura. Nota que aqui a gente organiza os materiais colocando o grupo de modelagem na frente. Então, por exemplo, todas as portas, acessório de porta, vai ficar aqui armazenado com 0,6. Todas as portas de alumínio vão ficar com 0,7. Né? Então, elas vai ficar tudo organizado, vai ser mais fácil de conseguir navegar pelo material. Agora, se vocês usarem material com nomenclatura tal, outra nomenclatura tal, parece ser mais rápido naquela hora que tu está projetando, mas depois, quando tu vai editar de novo, tu fica perdido, né? E daí tu acaba fazendo 2 vezes o mesmo material, então tem parede com o mesmo material, com parede que era para ter o mesmo material com 3 materiais diferentes, com informações diferentes, troca num, não troca no outro. Então, essa organização, ela é muito importante e é aí que a gente ganha tempo, né? Então, uma coisa que é muito importante, assim, que vocês vão ver, é que quando a gente trabalha em BIM, é importante ter uma padronização, porque a longo prazo é aí que a gente vai ganhar, né? Por exemplo, um projeto que lá no início ele demandava 4.000 horas, se a gente for fazer ele de novo hoje em dia, a gente vai levar metade do tempo por causa dessa padronização. E a gente tem esses estudos internos no escritório porque a gente armazena as nossas horas. Então, a gente consegue visualizar muito bem quanto é que a gente gasta para cada coisa, quanto é que a gente gasta no escritório em padronização também. E isso daí reflete diretamente nas horas de projeto.
Então, uma coisa que o pessoal sempre esquece, assim, ó, o material, eles têm sempre praticamente duas coisas, né? A gente tem a parte de identidade, a gente tem a parte de aparência, né? Então, tem que conferir esses parâmetros, e a parte de aparência aqui tem que cuidar também, né? Esse nome aqui tem que ser único, essa mãozinha aqui tem que cuidar com ela. Se a gente duplicar esse material, essa mãozinha ficou com um, aí eu posso achar que eu estou trocando aparência nesse, e eu vou trocar, e vai acabar afetando o outro lá também, ó. Então, essa mãozinha aqui, ela é bem relevante, tem que cuidar na hora de duplicar material, porque depois tem que duplicar. Tu duplicou o material, tem que duplicar a aparência, se for uma aparência diferente, ou substituir por um outro e trocar a nomenclatura. Então, tem várias questõezinhas assim, dentro do próprio software que a gente tem que estar sempre analisando para cuidar, para a gente ter um uso correto, assim, porque isso daqui tudo vai afetar, são sinais, assim, se tu baixar a família da internet, o que vai acontecer? Vai encher de materiais inúteis, né, o teu navegador vai ficar cheio, tu vai encher de subcategorias, é que nem tu colocar um projeto de CAD um dentro do outro, entra todos os layers, o modelo fica pesado, né, mas eu não quero ter que modelar aquilo ali tudo de novo, não, ok, então, mas antes de ele entrar no ambiente do projeto, ele vai ter que passar por uma triagem, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem também, a gente vai ter os catálogos, né, dos projetos. Então, então, vamos pegar aqui um catálogo de um projeto aqui, por exemplo. Tá, deixa eu vir para cá. Abrir aqui, catálogo. Vou cancelar aqui, que ele está com 2018 aberto. Isso aqui é um catálogo de um projeto. Então, isso aqui a gente aprendeu, então, com a Flávia Maritã, tá? Que é uma grande amiga que nos auxilia muito, a gente troca bastante informações. Isso é uma outra coisa importante, assim, né? Participem de fóruns, participem de comunidades, assim, vocês vão ver que isso aí vai ajudar bastante no desenvolvimento de vocês. E a gente, como é uma tecnologia disruptiva, assim, tem muita coisa sendo criada, sendo inventada, coisas novas, novos padrões. Então, a gente tá criando muita coisa nova hoje em dia. E esse conceito aqui de catálogo de showroom, ele é fantástico, porque isso aqui, ele faz uma triagem e ele garante a qualidade dentro do projeto. Então, por exemplo, esse daqui era um projeto que ele tinha mais ou menos uns 25 edifícios, né? Então, para a gente organizar toda a equipe, né, a gente cria esse catálogo aqui para garantir que, por exemplo, não tenha portas diferentes dentro de diferentes projetos. Então, o catálogo ele é um banco central que desenvolve para outros. Projetos menores, a gente também gosta de ter catálogo, porque isso daqui, se isso daqui ficar sujo, né, quando a gente coloca aqui a família e tal, né, a gente sempre limpa a família antes de colocar aqui ainda, mas isso aqui fica um material muito rico depois de pesquisa, quando a gente finaliza o projeto, porque depois daqui a gente seleciona as famílias que são mais genéricas, que serviriam para outros projetos, né? Por exemplo, um portão, né? A gente pega, a gente vê, não, isso aqui ó, a gente pode utilizar para outro projeto. Vamos padronizar essa família aqui que nós desenvolvemos, né? E levar ela para o padrão da Hub. Então, isso daqui depois passa por uma limpeza, porque essas famílias também, elas têm aqui diversos parâmetros que normalmente depois não vão precisar. Por exemplo, essa daqui tinha tudo descrição Sinap número. Sinap troca toda hora, não tem por que a gente armazenar essa informação, né? Num outro projeto que precisar classificar com Sinap, que é para orçamentação, a gente vai reclassificar. Então, esse projeto aqui tinha uma função de orçamentação, ele tinha que estar vinculado com orçamento, né? Então, esse catálogo aqui são famílias que a gente fez para esse projeto específico. Notem que a gente modelou tudo isso aqui de famílias, tá? Então, quando a gente fez isso aqui, a gente tem um processo que a gente tem um ou dois modeladores. No início do projeto, a gente precisa de mais modeladores de família. São pessoas que elas têm um conhecimento técnico maior de BIM. Esse padrão aqui, sempre que modelar essas famílias, elas vão buscar atender um BEP, porque o BEP é um plano de execução BIM, que é como aquele manual de padronização. Esse manual de padronização que eu estava mostrando, ele é um manual interno, que é genérico, mas um BEP, ele vai trazer uma série de outras coisas e informações e parâmetros que a gente vai ter que preencher para atender
os requisitos do cliente, então esses modeladores eles vão estar mais familiarizados com isso. Por exemplo, a gente tinha que também ficou na nossa incumbência pegar e tá com toda a estrutura. A gente tinha que fazer o lançamento de toda a estrutura, né, disso daqui. Claro que a gente teve consultorias, engenheiros nos dizendo como é que isso daqui funcionaria, mas a gente teve que criar, né, porque isso daqui ele tinha que dizer várias informações, por exemplo, quanto de forma que vai gastar isso daqui, escavação, né, qual material que vai ter, quanto de aço tem aqui dentro desse bloco, né, então cada uma dessas informações aqui era muito importante, a gente teve que criar famílias, né, de estrutura. Esse daqui a gente contou com um engenheiro que a gente, que participou junto com a gente, que foi o Vicente Lang, que é um cara excelente, amigo meu, e ele pegou e modelou, por exemplo, essas famílias aqui de perfis. Então, essas famílias aqui, elas foram já feitas para dar o peso, né, específico, assim, quando a gente vai lançando essa viga, ele já vai dando o nosso peso total. Então, já tinha, quando a gente fez isso aqui, foi já focado em atender os requisitos do cliente lá do final do projeto. Então, a gente já tinha o BEP, é muito importante saber qual vai ser o objetivo do modelo, né, antes de sair modelando, porque se a gente tiver que lá depois trocar as nossas famílias, é um caos, né, a gente perde muito tempo, imagina trocar de 25 edifícios, trocar tudo. Então, tinha peças pré-moldadas, então, que a gente tinha que fazer escadas metálicas, a escada também tem que dar o peso total da escada, né, quando a gente está fazendo essa escada metálica, ela tem que ser comprada, então a gente tem que conseguir calcular o peso dela. Então, tinha muitas questões assim que a gente teve que, modelando desde esses casos assim, tem que sair o peso dessa escada quando a gente fosse fazer. Os tipos de blocos que nós vamos utilizar, divisórias de banheiro, o que eu tenho que extrair de informações dessa divisória de banheiro? Né, eu vou precisar, e daí tem uma coisa que se chama critério de medição, né? Então, tu tem que saber qual é o critério de medição que o orçamentista, se o objetivo for o orçamento desse modelo, eu tenho que saber qual é o critério de medição que o orçamentista está utilizando para quando eu utilizar essa família, eu já consigo extrair a informação que o projetista quer. Então, a gente tem por área, então área de porta e área divisória, ele vai extrair por área de porta, área divisória, ele queria classificação SINAP, e queria também, né, que a gente pegasse e colocasse algumas especificações, é de granito, não é de granito. Então, não tem que sair preenchendo informações desnecessárias também. Cada projeto é um projeto, né? Então, por isso que a gente cria um catálogo para a gente se organizar, a gente vê essas famílias, e se a gente tem que criar mais um edifício, a gente vai tentar utilizar mais essas famílias aqui. Se a gente vê que precisa de uma porta diferente, a gente vai criar uma porta diferente. Eu preciso de uma porta venezianada com uma bandeira lateral, né? Diferente, tranquilo, a gente vai pegar e fazer essa porta. Então, tem desde... Então, aqui a gente vai lançando tudo, ó. Então, tem esquadrias, N tipo de esquadrias, portões, as clarabóias, lanternins. Isso daqui a gente não vai encontrar na internet, né, pessoal? Ainda mais com as especificações que o pessoal quer específico para o nosso projeto. A gente vai pegar, vai olhar um catálogo do fornecedor, lá tem as especificações, como é que eles passam como é que funciona esse sistema, e a partir disso daí nós vamos pegar e vamos modelar isso aqui com base nessas especificações que tá passando o fabricante, né? Então, ele tem que sair com as informações que o fabricante ele consiga depois cotar. Então, a gente tem que ter aqui, por exemplo, a área iluminada, né? A área ventilada disso daqui, quanto é que vai ser, esse tipo de coisa, porque depois a gente também tem que saber quanto é que se a gente está conseguindo ventilar todo o ambiente com esse lanternino, se a gente está conseguindo fazer exaustão. Então, uma coisa que é muito importante, assim, é criar o hábito de modelar famílias, né? Quanto antes vocês souberem utilizar, fazer modelagem de famílias, mais livres vocês vão ser. Porque se vocês dependerem da internet para ficar buscando bloquinho, vocês estão ralados, né? Vocês vão passar a vida inteira dependentes. Então, no momento que vocês conseguem criar, por exemplo, vou criar um forro, né? E esse forro aqui, eu quero que ele seja um forro mineral, e eu preciso ter comprimento de longarina, né? Preciso ter comprimento de cantoneira para conseguir extrair a quantidade. Isso aqui vocês não vão achar na internet. Isso aqui é mais fácil vocês pegarem e já modelarem, saber que vocês vão saber como é que se modela isso aqui, porque daí vocês vão estar prontos para qualquer tipo de projeto. Então, modelagem de famílias é extremamente necessário, tá? É fundamental que vocês aprendam. Tem diversas
diversos vídeos no YouTube, a gente nunca teve tanta informação disponível, tá? É só saber que precisa aprender e pegar e ir atrás, porque tem bastante coisa mesmo. Então, por exemplo, tipos de pia, né? Então, por exemplo, tu vai fazer lá uma pia, eu preciso de uma pia quíntupla. Cara, aprende a modelar, faz a tua pia quíntupla, porque tu não vai encontrar ela, tu vai perder muito tempo procurando. E daí, aqui, ó, calhas, todos os tipos de calha que a gente vai ter, perfis, né, rufos que a gente vai ter, aqui tinha até bicicletinha, espelhos, né, então toda essa parte aqui é muito importante já ter desenvolvido e ter um catálogo de projeto, armazenar isso daqui no escritório, ter padrões de nomenclatura, padrões de classificação, né? Os grupos de modelagem, eles são extremamente importantes, depois eu vou mostrar mais o uso deles. Então, isso daqui é uma coisa que vai ajudar bastante vocês com o tempo, assim, né? Luminárias, esse tipo de coisa, assim, tanque, funcionar. Então, isso daqui é um catálogo de um projeto. Então, isso aqui é o que a gente fez, a gente modelou todas as famílias aqui específico para esse projeto. Claro que muitas coisas a gente consegue pegar já da nossa biblioteca padrão, e essas coisas que a gente pega na nossa biblioteca padrão, a gente traz para cá, adapta com os parâmetros, e depois a gente leva para o ambiente de projeto. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, assim, que tinha para mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar mais como é que funciona depois que a gente fez essa organização, depois que a gente sabe que a gente tem quais são os objetivos do modelo, a gente preparou as famílias, a gente está respeitando o BEP, e daí a gente vai começar a parte do projeto, né? Um projeto, ele começa muito pelo estudo de massa, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu mostrei na aula de ontem, vou mostrar na aula de hoje também. A aula de ontem foi de compatibilização, ela também está gravada e disponível. Então, a gente tem, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse projetinho aqui, que a gente pode mostrar. Então, ele começa por aqui, né? Então, essa daqui é um estudo de massa. Então, eu vou passar rapidinho por isso aqui, só para mostrar como é que funciona esse início. Então, a gente tem, logo que a gente lança, a gente não vai sair fazendo parede, nem nada. A gente vai lançar uma massa, a partir dessa massa a gente vai conseguir extrair as áreas, e a gente vai conseguir ver qual é a melhor opção. No caso, essa daqui era a opção que o cliente queria, essa daqui era uma opção que nós queríamos, que a gente viu que ficaria melhor, com um terraço lá em cima. A gente viu que a gente ganhou 40 metros quadrados privativos com essa opção, mais apartamentos do que esse, mas tirando a loja que queriam no térreo, e a gente conseguiu 209 vagas versus 158, que era com a proposta que o cliente tinha sugerido, né, com a intenção de projeto dele. A gente não ignora o cliente, né, a gente sempre vai buscar o que ele quer, mas se existe uma melhor opção que a gente pode apresentar, a gente não vai poupar esforço para isso daqui, principalmente no início do projeto. Então, o impacto sobre o custo do projeto no início, ele é muito maior do que o impacto do que a gente vai projetar depois lá no final. Então, é importante esse início, a gente tem um estudo de massa e a gente testar o maior número de opções, né? Hoje em dia tem cada vez mais sendo desenvolvida a arquitetura generativa, então a gente está conseguindo testar mais coisa ainda com esse tipo de automação, tá? Então, quando a gente entrar num projeto, então agora nós vamos falar de organização, basicamente, projeto. Vou entrar aqui no projeto Freitas. Esse aqui é o projeto aqui que eu estava mostrando ontem. Então, a gente tem uma organização navegador que a gente começa separando por fase construtiva. Depois, a nossa organização, a gente tem vistas de controle, vistas de desenvolvimento e vistas de documentação. Tudo que está na documentação é o que vai estar nas folhas, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem importante, porque a gente sabe que aqui dentro a gente não pode trabalhar. Se a gente for trabalhar numa vista aqui dentro e trocar a escala dela, eu estou afetando um documento. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem que ter bastante cuidado. Aqui em desenvolvimento é livre, né? Aqui pode acontecer bagunça, aqui pode acontecer eu pegar e mudar a escala. Se eu precisar, eu estou desenvolvendo uma planta aqui, por exemplo, terceiro pavimento, eu posso pegar e trocar a escala dele, ligar a visibilidade de algum elemento, desligar a visibilidade de outro elemento. Não tem problema nenhum a gente pegar e ficar alterando aqui o que está em desenvolvimento. Essa vista é para isso mesmo, tá? Se eu precisar ligar um vínculo aqui, ver como é que vai sair a tubulação, ver como é que vai funcionar a parte hidrante e tal, a gente pode, a gente tem essa total liberdade
para fazer isso aqui dentro da parte de desenvolvimento. Quando a gente entra em documentação, a gente tem que começar a ser um pouco mais organizado. Como é que a gente organiza isso daqui, né? Se a gente for olhar aqui na organização do navegador, essa organização do navegador, eu estou aqui com 2018, tá? A gente já está com Revit 2021 hoje em dia, mas esse projeto aqui está em 2018. Então, nota que na nomenclatura aqui eu sei em qual versão do Revit eu tenho que abrir, né? Porque, como os projetos eles levam mais de ano para ser pronto, a gente não tem opção no Revit de voltar a uma versão anterior. Então, se eu abrir ele no 2020, ele vai atualizar para 2020. Se eu salvar e enviar para um projetista que tem 2018 e, digamos, ele não instalou 2020 nele, ele vai ter problema e talvez as famílias dele, por exemplo, de hidráulica, quando for atualizadas, talvez elas deem problema também e ele perca informação. Então, é muito importante que a gente siga com uma versão e se a gente for subir versão, é importante que a gente comunique todos os projetistas para ver se eles estão aptos a subir essa versão, né, e se não vai dar problema nenhum. Então, eles fazem um teste e eles dizem, ó, não vamos conseguir, né, então daí a gente pensa assim, mas todo mundo está conseguindo, tu não está conseguindo, então tu vai ter que pode trabalhar em IFC, beleza. A gente dificulta muito mais quando a gente coloca para ele trabalhar em API, a gente vai conseguir ler o modelo dele, mas ele é muito importante que a gente cuide com isso daqui, tá, pessoal? Então, estabelecer qual vai ser, isso daqui vai estar no BEP, qual é a versão. Então, eu estou aqui no 2018, porque esse projeto aqui é de 2018, então eu estou abrindo ele por esse Revit aqui, me incomoda muito, já não tem as abinhas aqui, a gente vai se acostumando com as coisas novas. Então, aqui é como ele está classificado. Então, a gente criou parâmetros da vista, né, parâmetros compartilhados, em que a gente utiliza para classificar o nosso modelo. Então, está aqui, ó, separamos por fase, depois a gente fez um parâmetro de classe, então é controle, desenvolvimento e documentação, isso aqui é a classe. A espécie é, daí, geral, bonecos, ampliações, detalhes interiores. Então, a gente vai ter uma listagem do 1 lá ao 13, ao 15, ao 16, que são diferentes tipos de documentos que a gente vai gerar. Então, estudo de viabilidade vai estar num outro, né? E depois a gente separa por tipo e depois por família, tá? Então, a gente classifica isso aqui dessa maneira, depois as tabelas também a gente classifica de uma maneira diferente. E isso daqui vai organizar o nosso projeto. Então, nota que aqui na vista, a gente vai ter esse classe, espécie. Quando a gente abrir aqui, a gente vai ter opção para onde é que a gente quer jogar essa vista. Então, essa vista ela vai ficar organizada aqui. Isso aqui é fundamental, né? Se a gente está organizando o dia a dia, a gente tem que trabalhar, eu vou lá em interiores, que quero ver um detalhe de um banheiro, né? Eu sei exatamente onde é que eu tenho que ir, né? Então, cheguei no detalhe do banheiro, né? Então, está aqui o detalhe do banheiro, eu consigo acessar o detalhamento desse banheiro aqui rapidamente, né? Acessar ele. Outra coisa importante de aproveitar isso aqui é, nunca escrevam textos, né? Leiam informações do modelo. Né? Então, por exemplo, aqui, a gente está lendo informação aqui desse porcelanato, a gente está lendo informação dessa parede, a gente está lendo informação desse forro, né? Então, leia informações a partir do modelo, isso é BIM, a gente está modelando informações. Se vocês escreverem um textinho aqui, isso não é BIM, tá? Então, cuidem, né, para que vocês estejam projetando em BIM e não utilizando uma plataforma BIM para fazer projeto 3D. São diferenças bem grandes quando a gente está falando de modelagem de informação e a gente está falando de projeto 3D, tá? São duas coisas que o pessoal confunde. Estou fazendo um projeto no Revit, não quer dizer que esteja fazendo BIM, né? Não é... Uma coisa não significa outra, né? O BIM não é usar o Revit, né? O BIM é uma metodologia, é uma forma de trabalhar, uma forma de tu pegar e construir o teu modelo e construir a tua informação. Então, isso é uma coisa que, desde o início, tem que ter bem claro, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou modelando informações. E essas informações, elas vão ser gradativas ao longo do modelo. Ela é uma coisa que a gente vai aumentando o nível de informação. Então, no início, eu não sei o que vai ser nesse meu revestimento. Então, eu não vou nem lançar no início os revestimentos. Os revestimentos, eles vão vir numa etapa posterior, né? Se eu não sei ainda, não tem por que no início eu me preocupar com isso daqui. Então, no início, o modelo, ele vai sendo mais genérico e ele vai evoluindo. Claro, se eu já trabalhar para sempre para o mesmo construtor, que ele está acostumado a utilizar certos sistemas, eu já vou lançar lá a parede que eu estou acostumado a trabalhar com ele. E de onde é que eu vou pegar? Eu vou pegar do catálogo do cliente. Então, notem que agora a gente tem o catálogo do escritório, a gente tem o catálogo do cliente, a gente tem o catálogo do projeto. Por quê? No próximo projeto que a gente for trabalhar para esse mesmo cliente, eu vou usar o catálogo dele e é meio caminho andado. Eu não tenho que criar tudo de novo, eu não tenho que ficar acessando aqui esse projeto para pegar as coisas e levar para o outro e depois limpar essas informações aqui que eram específicas desse projeto.
Então, é importante ter esse cuidado, assim, né? Então, ó, nota que aqui está, por exemplo, isso aqui a gente já está no nível de detalhe mais avançado do projeto, a gente já foi para o executivo, ele já foi para a obra, então aqui a gente tem até mantas acústicas, impermeabilização, porque esse banheiro tem interface com uma área externa, então a gente tem uma impermeabilização, tem uma certa altura, que é padrão desse construtor, né, tem a junção com o reboco da outra parede, então internamente a gente tem a acústica aqui também, a parede ela vai de encontro à laje, então tem esse projeto aqui, essa parte aqui já está mais bem resolvida. Então, essa parte de organização do navegador, ela é fundamental também para o desenvolvimento de um projeto. Então, a gente não pode ignorar, né? Na faculdade, a gente sabe que vale tudo, né? Na faculdade, tu faz uma entrega e depois nunca mais abre esse modelo. Então, é natural que na faculdade a gente não desenvolva esse tipo de organização, tá? Mas se vocês já cuidarem isso aí desde o início e pegarem esse hábito, vocês vão ver que isso daqui se torna impossível. Hoje em dia eu não consigo criar uma vista sem classificar ela dentro de algum lugar. Se tornou um hábito, é uma coisa automática, eu não uso energia do meu cérebro hoje em dia para pegar e fazer isso daqui. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, sim, criar hábitos bons, assim, para que isso daqui se torne cada vez mais automático e diminua o esforço da equipe como um todo, né? Diminui o cansaço no final do dia, isso aqui faz total diferença, assim, no desenvolvimento do trabalho. E depois aqui a organização das folhas também. Então, as folhas aqui, então, a gente vai ter desde projeto legal, paisagismo. Então, isso aqui a gente vai classificar também, as folhas, elas vão receber parâmetros, né, de classe, espécie, que também a gente vai ter esse tipo de desenvolvimento. Então, por exemplo, digamos, o construtor pediu uma coisa que ele queria ver um detalhe no hidrante, um detalhe simples, assim. Então, essa folha aqui a gente tem subclassificação, né, padrão de entrega, então a gente tem alguns parâmetros aqui que vão estar relacionados ao selo, e a gente pegou e ele disse, vou precisar de um detalhe de hidrante aqui, porque eu não estou conseguindo resolver isso daí durante a obra, então a gente vai pegar e fazer um detalhe rápido ali para ele, para pegar e ele conseguir entender como é que vai funcionar a modulação aqui desse hidrante. Aqui estão todos os teus blocos, onde é que vai ficar o alarme preso, onde é que tu vai ter a tua abertura desses blocos para colocar aqui a caixa de hidrante, né, como é que vai funcionar a plaquinha, como é que funciona aqui o forro, né, comunicado com isso, como é que ele fica para dentro do shaft, né, então ele queria ver isso aqui, como é que estava posicionado, porque ele precisava deixar a abertura aqui já correta, com as alturas corretas. Então, claro, o projetista, quando ele lançou, ele cuidou para ver aqui, chegou uma hora do projeto que a gente teve que compatibilizar o incêndio com a modulação. Então, a gente pegou e a gente não vai colocar, por exemplo, esse hidrante, se a norma diz lá que tem que ficar 50 centímetros, se a gente colocar 50, ele vai ter que quebrar o bloco 5 centímetros. Né? Isso daqui, na obra, se ele for fazer em todos os pavimentos, todos assim, ele vai perder tempo nisso daqui. Então, a gente vai tentar utilizar um bloco inteiro, né? Depois tem uma verga lá em cima, então a gente vai, não, coloca 3 blocos aqui, deixa depois o espaço do teu hidrante, 90 centímetros, em cima não vai ter que fazer, aqui em cima tu vai colocar uma verguinha, e daí tu vai ter pronto esse teu vão. Então, são exemplos, assim, né, que a gente tem que lançar, e depois está aqui armazenado. Se ele me pedir uma coisa, né, rápida, assim, e eu pegar e não for organizado, a próxima vez que a gente for pegar e for tentar localizar, eu vou levar muito tempo, se é que eu já não perdi aquilo dali, se é que alguém não deletou, se é que alguém não trocou a escala sem querer porque estava dentro de desenvolvimento, e daí eu vou perder tempo para pegar e vou ter que refazer o detalhe para ele muitas vezes. Então, a organização, no primeiro momento, ela parece que a gente está demandando mais tempo por ter um processo mais burocrático, mas não, ela a longo prazo, assim, durante o desenvolvimento do projeto, ela vai nos economizando muito tempo. Então, ter essa organização aqui dentro, ela é fundamental. Então, vamos ver algumas questões, assim, por exemplo, como é que funciona alguns modelos de vista, assim, né? Então, por exemplo, aqui esse banheiro. Então, nota que a gente tem também modelos de vista, tá? Então, é importante ter essa organização de modelo de vista, detalhamento sanitário, né? O que é um modelo de vista? A gente também está armazenando todas as configurações dessa vista que vai valer para todos os sanitários. Então, é muito importante ter esse domínio, assim, também, porque se a gente pegar e ver que, não, eu tenho que trocar o piso, eu preciso que o rejunte ele saia mais clarinho nos meus projetos, eu vou ter que pegar, eu vou trocar pelo modelo de vista. Então, a gente tem que ter essa organização, ele vai estar organizado aqui também em nomenclaturas específicas para a gente ter para ele, e a gente vai conseguir controlar as informações por isso daqui.
e essas informações aqui depois, então por isso que aqui fica tudo congelado, a gente vai ter certos filtros, assim, que a gente vai colocar ou não. Não quero ver luminares, não quero ver paisagismo, não quero ver corte interiores. Né? Se eu colocar para ver corte interiores aqui, ele vai ligar alguns outros itens que talvez eu não queira ver, por exemplo. Vou ligar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Essa aula não foi nada ensaiada, tá, pessoal? Então, ó, então aqui surgiu um outro corte, tá vendo? E sujou o meu trabalho. Então, por exemplo, eu estava lá num desenvolvimento, eu tive que fazer um corte esquemático só para ver, aí eu voltei nessa vista, eu tenho que imprimir isso aqui rápido, eu não estou conferindo e daí vai tudo errado. Então, é importante ter um modelo de vista e controlar as coisas com filtros. Né? Então, a gente criou um filtro que nesse filtro vai aparecer somente os cortes dos interiores, né, do detalhamento. Então, não tem problema de eu pegar e criar novos cortes e ele começar a sujar isso daqui. Então, utilizem filtros, né? Filtros, eles são fundamentais quando a gente vai utilizar filtros, por exemplo, aqui. Né? Então, aqui eu tenho uma seção do projeto. Vamos falar um pouquinho de filtros agora. A gente falou organização do navegador, modelo de vista. Agora, vamos mostrar, então, como é que a gente organiza e classifica os objetos dentro do modelo. Né? Isso aqui é um revestimento, certo? Então, esse revestimento, aqui pelo manual de padronização, a gente vai ver que a gente tem os grupos de modelagem. Né? Então, a gente vai ter revestimento interno. Né? Então, isso é uma coisa importante também. O manual de padronização, ele vai mostrar o último padrão que a gente tem. Esse projeto aqui em específico, ele vai seguir uma classificação do BEP dele. É um manual de padronização. Vou abrir aqui um BEP específico desse projeto aqui para a gente conseguir visualizar, por exemplo. Aqui a gente tem um BEP específico de um projeto, tá? Que tem todas as informações. Então, vamos ver aqui os grupos de modelagem desse daqui. Aqui. Então, esse projeto específico, ele queria essa classificação. Né? Então, se eu tiver que localizar todos os forros internos com chapa de gesso, eu sei que eu posso procurar por esse parâmetro aqui. O nome do parâmetro é grupo de modelagem. Se eu colocar para procurar por esse parâmetro aqui, eu vou achar todas as chapas de gesso. Eu quero encontrar todas as tabicas, né, os negativos. Então, vou procurar grupo de modelagem 10.01.02. Então, isso aqui é quase como se fosse os layers do projeto. Quando a gente classifica isso aqui, a gente utiliza um plugin, que é o Interoperability Tools, que quando a gente coloca para classificar aqui, ele preenche já uma série de outros parâmetros. Ele vai preencher também IFC Export S e IFC Export Type. Por quê? Essa parede aqui, né, por exemplo, um piso, tá? Esse piso. Se a gente não classificar ele direito, esse piso, quando a gente exportar ele para IFC, ele vai ir como laje, né? Então, digamos que o projetista estrutural está utilizando um outro software. Ele precisa carregar o meu modelo dentro do software dele, que não é da Autodesk. Então, eu vou precisar exportar isso daqui para IFC. Quando eu exporto para IFC, se eu não cuidar a categoria do meu IFC desse piso, ele vai receber como laje. E o que acontece se ele recebe como laje? Ele vai interpretar. Pode interpretar que isso daqui é concreto, pode interpretar que a espessura desse meu piso é a laje mais esse piso. Então, vem tudo errado depois do IFC. Então, são pequenos detalhes, assim, que se a gente cuidar, eles dão certo. Então, por exemplo, IFC Export S, IFC Covering, IFC Covering Type. E a gente tem aqui também, nesse projeto aqui, a gente não estava classificando tanto com os layers, mas a gente também tem um layer, tem diversos parâmetros CFC que a gente vai classificando. Então, com o Interoperability Tools, quando a gente classifica dentro daquele nosso sistema de classificação, ele já vai preencher alguns outros parâmetros em automático. Esse aqui em 2018, ele não era necessário aquilo ali, e a gente também preencheu os parâmetros necessários para esse projeto. Então, isso é importante. Não vai sair preenchendo todos os parâmetros IFC, se tu não vai nem exportar um IFC. Né? Então, IFC é uma outra coisa, para quem não entende, é o meio comum entre todos os softwares BIM. Né? Todos os softwares que são BIM, eles exportam IFC e eles nem IFC. Tá? Então, isso é bem importante. E daí essa aqui já entra seria uma outra aula específica disso daqui, dá para falar durante horas. Tem vídeos meus gravados também, acredito, no YouTube, específicos sobre IFC, dá para consultar lá também. Aqui a gente entra, então, nos grupos de modelagem. Então, aqui foi classificado como 12.2. Isso aqui faz parte da nomenclatura, então a gente consegue localizar os tipos, né, de paredes. Aqui eu sei que são os blocos, aqui são enchimentos, aqui são impermeabilização, revestimentos internos.
revestimentos externos. Então, isso aqui, com o tempo, fica que nem um cardápio de restaurante. Se tu é garçom dentro do cardápio, tu sabe lá que o número tal é referente a tal prato, né? Então, a gente, com o tempo, isso aqui vai se tornando muito automático e a gente acaba não tendo mais que consultar e a gente sabe que já são esses números, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de nota-chave, né? Que as notas-chave também, elas servem para depois classificar os acabamentos. Então, isso aqui é muito importante, depois também ter essa organização das notas-chave dos acabamentos, depois também para, na hora de extrair as informações. Então, por exemplo, a gente classificou esse elemento, nós colocamos o grupo de modelagem nele, aquele parâmetro, né, que é um parâmetro que nós fizemos compartilhados, tá? Atenção para parâmetros compartilhados não vale colocar o mesmo nome. Se eu criar um novo parâmetro compartilhado e escrever grupo de modelagem, ele não vai ler essa informação. Ele tem um guide específico, tá? Isso aqui é uma outra coisa que vocês podem pesquisar sobre parâmetros compartilhados, que isso aqui vai ajudar bastante vocês a entenderem como é que funciona. Tá? Então, a gente classificou aqui como 12.0102, agora tem um controle sobre esse elemento. Se eu fosse desligar aqui as paredes, ele vai desligar todas as paredes do meu projeto, mas agora eu quero desligar somente os revestimentos. Então, eu vou vir em filtros, eu vou adicionar qual filtro de qual grupo de modelagem que eu gostaria de pegar. Então, aqui a gente já tem filtro para todos os grupos de modelagem por padrão no nosso template. Eu não falei de template antes, mas é importante que vocês tenham um template genérico já do escritório ou dos projetos de vocês, né? Diferentes tipos de template, por exemplo, projeto arquitetônico de edificação, que era uma casa, interiores, né? Cada um vai ter um diferente tipo de template, e esses templates, assim, você já deixa esses filtros pré-prontos, porque daí a gente tem controle sobre os elementos. Então, por exemplo, aqui, eu vou desligar aqui todos os revestimentos internos, certo? Então, vou pegar aqui, desligar todos os revestimentos internos. Vamos ver o resultado aqui que vai dar. Tomar meu cafezinho. Desligou os revestimentos internos. Ele tem algumas coisas aqui ainda ligadas. Eu vou desligar todos esses acabamentos, enchimentos e revestimentos internos, revestimentos externos. Quero ver somente blocos e a parte e desligar, tirar as chapas de gesso também, né? Então, eu tenho controle sobre todos os elementos do meu modelo a partir desses filtros, né? E como é que funciona um filtro? Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo todas as entranhas desse edifício aqui, como é que ele funciona. Então, eu tenho domínio, eu tenho controle e eu vou toda hora controlando a informação desse meu projeto. E isso é BIM, tá? BIM não é fazer um projeto 3D e extrair uma planta, tá? BIM é modelar informações. Então, a gente, por exemplo, tem aqui o filtro. Vamos editar esse filtro aqui, vamos ver como é que ele funciona. Tá? Então, nota, as coisas abrem rápido, tá, pessoal? Então, o projeto, quando ele está leve, quando tu faz todas as famílias, quando tu modela, o projeto, ele por mais pesado que ele esteja, com tudo isso daqui, ele não vai ficar demorando para abrir, sabe? Tu vai conseguir controlar ele bem. Esses filtros aqui, no Revit 2020, já mudou e já melhorou bastante. Tá? A gente tem, por exemplo, tem um grupo de modelagem que a gente vai ter, então a gente criou um novo filtro para ele, a gente vai selecionar quais famílias que a gente quer aplicar esse filtro, a gente vai selecionar qual parâmetro que a gente quer utilizar para filtrar, a gente diz, quero selecionar tudo igual a 12.1. Pode ser igual, contém, termina com, maior que, né? Então, a gente vai criar, então, tu sabe que todas as paredes que tem um grupo de modelagem igual a 12.01, e eu vou controlar através desse filtro. Então, a gente consegue controlar até os gráficos dele, tá? Depois disso aqui. Isso aqui é muito importante para conseguir gerenciar o modelo de vocês durante o andamento de projeto, tá? Então, são coisinhas, assim, pequenos detalhes que eles vão fazendo toda a diferença durante o processo, tá? Então, agora vamos mostrar um pouco mais da parte, acho que gráfica, assim, né, do projeto, assim, vamos falar um pouco mais de gráficos. Então, por exemplo, esse aqui é um concurso, o primeiro e único concurso que nós participamos, a gente foi aqui no Memorial Kiss, a gente conseguiu ficar entre os 20 primeiros aqui nesse Memorial, a gente praticou ele, a gente não esperava que a gente fosse ganhar, mas a gente queria, como no dia a dia a gente está sempre fazendo uma arquitetura mais condicionada ao mercado, né? Então a gente queria uma coisa que nos libertasse ao máximo. Então a gente partiu para um conceito assim mais ousado, uma coisa que até a gente não esperava que fosse tão longe, mas a gente queria principalmente exercitar alguma coisa diferente mais dentro da nossa linha de uma arquitetura mais expressiva, assim. Então aqui a gente tinha, por exemplo, tudo isso aqui,
né, foi feito no Revit, tá? Com também a gente fez Illustrator, né? Teve InDesign aqui por trás, a gente teve 3D Max, tá? Então teve algumas coisas, mas os gráficos, as plantas, elas basicamente saíram do Revit, tá? Então a gente tem, por exemplo, nesse projeto aqui, a gente via que a gente viu que para atender o programa, uma das opções que a gente tinha era pegar e colocar toda a edificação por baixo, liberando essa parte do piso, então teria a praça mais um bloco, depois essa edificação a gente viu que a gente poderia ter uma parte no subsolo, só que daí a gente teria diminuiria essa praça, então daí a gente preferiu trabalhar, a gente viu que isso aqui seriam as opções mais comuns de trabalhar, a gente viu que todo o nosso programa caberia nisso, e a gente queria liberar toda a área de praça, assim, o máximo público possível, então a gente queria também fazer uma promenade em que a pessoa, ela tivesse uma circulação, que ela tivesse um passeio, assim, que fosse uma promenade mesmo, que fosse tendo diferentes sensações, experiências ao longo desse passeio, assim, mais como um ritual também. Então a gente pensou, então, vamos transformar todo piso e teto, e todo teto é piso, né? Então a gente pegou e ergueu a praça do piso, e a gente fez toda uma praça mais elevada, com uma forma de arquibancada, um local para as pessoas ficarem, que a pessoa subia, ia lá, o memorial estava lá para cima, e a gente deixou a gente deixou alguns postes com luz, assim, para simbolizar, né, cada vida que ficou ali naquele local, né, como se fossem estrelas aí no céu, assim, então, quando tu olhava de baixo, ficasse como estrelas. Então, a gente corrigiu toda a face do entorno, assim, para que o ambiente, ele fosse mais introspectivo, assim, e o entorno pudesse se desenvolver e não afetasse as visuais internas daí. Então, esse projeto aqui, então, na parte interna daí foi feito toda uma parte, assim, mais um museu, memorial, assim, que tivesse todas as partes. A gente teve uma parte que tem também um auditório interno, né, as salas, então aqui dá para ver mais ou menos como é que estava resolvido. Então, a gente lançou toda a parte do auditório, a gente estudou a parte acústica, até a parte do memorial ali. Então, embaixo tinha as salas de aula e a gente foi desenvolvendo, então, toda essa modelagem aqui, ela foi feita 100% no Revit, né? A gente teve consultorias de estruturas para conseguir desenvolver isso daqui, e aqui foram alguns gráficos, assim, que a gente fez em conjunto com o Max e com o Revit aqui. Então, aqui a gente tem umas plantas aqui que mostram como é que funciona. Isso daqui foi um modelo de vista que nós criamos no próprio Revit, que era para a gente conseguir visualizar, então, com as paredes todas pretas, né, porque era uma peça mais gráfica que a gente queria, então não era uma parte mais convencional. Então, aqui a gente foi desenvolvendo toda essa parte aqui. Aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto. Então, aqui está ele, a parte dele, toda a modelagem aqui no Revit. Então, então, foi basicamente feito com a ferramenta de pisos. Aqui, deixa eu ver como é que está aqui. Essa aqui é a planta que saiu do Revit, antes da gente pegar e passar ela para depois para os outros softwares, né? Então, o que saiu do Revit aqui, antes de entrar lá para o InDesign, antes de entrar no Photoshop, essas outras, foi isso daqui. Então, aqui tem as vistas, deixa eu abrir as vistas aqui individuais. Então, isso aqui é o jeito que saiu no Revit. Isso aqui a gente utilizou um modelo de vista, ou seja, a gente está um modelo de vista com raster, que tá aqui. Isso daqui já sai diretamente, então a gente, por exemplo, próxima vez que a gente quiser utilizar, a gente já tem esse modelo de vista aqui padrão e a gente consegue replicar para um outro projeto. Então, digamos, tu tá na faculdade, tu desenvolveu um modelo de vista que tu gosta, né, tu pode utilizar ele diretamente para um outro projeto, né, tu vê que isso ali, tu vai criando a tua identidade gráfica a partir, né, desses modelos de vista, tu consegue, a gente tem liberdade no Revit, a gente tem liberdade total para fazer tudo que é tipo de peça gráfica. Tem uma coisa que é lenda, assim, o Revit é duro para graficação. Não é duro nada, é duro para quem não sabe, duro para quem não entende, quem não domina os filtros, né? Tu tem que dominar filtros, tem que dominar as categorias, sobreposição de gráficos, então tu tem que ter um domínio gráfico para tu consegue fazer tudo. É só tu pensar assim, eu tenho que fazer tal coisa, vai lá e faz. E uma coisa muito importante,
não utilizem achuras, né? Achura, se for utilizar, tudo bem, coloca uma achura de entorno, alguma coisa assim do tipo, para uma terra, alguma coisa assim, mas não representem elementos construtivos com achura, ou tapar erro com achura, tá? E não peguem esse vício, assim, tá? Com isso aí é muito importante, assim, ter esse cuidado, assim, sempre, para que depois, quando vocês entrem num ambiente mais profissional, vocês não passem por esses problemas, assim. Então, isso aqui era só um corte esquemático, como é que a gente imaginava, depois a gente fez aqueles cortes mais perspectivados aqui, que daí ficam mais agradáveis, assim, para quem está vendo, assim, né? Então, esse aqui foi um projetinho aqui que a gente desenvolveu. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui eu mostrar para vocês é um Inkscape, tá? Que é uma coisa que ele agiliza muito. O Inkscape, ele é um plugin, tá? Do Revit, ele tem para outros softwares também. Aqui eu não estou com ele instalado aqui nesse computador, mas deixa eu abrir aqui. Ontem eu salvei que ele gera um exportável. Vou abrir esse daqui. Esse daqui foi uns escritórios que a gente fez dentro de uma fábrica, tá? Que a gente teve que fazer. E a gente utilizou essa plataforma aqui porque a gente tinha, quando a gente tem trabalhos que são muito dinâmicos, assim, eles têm que ser muito rápidos, a gente não tem muito tempo para ficar levando para o 3D Max, renderizar, cuidar todas as texturas. A gente tem catálogos prontos do 3D Max também, a gente utiliza o 3D Max com Corona, então já tem as nossas texturas lá de vidro, tudo que a gente gosta, assim, a gente já tem pronto, né? Mas esse daqui, o Inkscape, ele é muito prático, tá? E deixa eu esconder aqui. Ele funciona também com... Deixa eu ver se eu tô com isso aqui instalado. Se eu tô com o meu joystick. Tô. Ó, então é um videogame, ó, pessoal. Então eu tô aqui, ó, se vocês conseguirem me ver aqui no webcam, eu tô com um controlezinho aqui do Xbox. Xbox, ele funciona melhor com Windows, então a gente consegue pegar e transitar aqui pelo modelo, né? Então eu tô passeando aqui, ó, como se eu estivesse dentro dele. Ele tem questões físicas, assim, então quando eu pegar e passar por uma porta, ele vai passar pela porta. Se eu tentar passar por aqui, ele não vai. Se eu passar aqui pela porta, eu consigo entrar nessa salinha, né? Então, claro, a gente não vai utilizar aqui, se a gente quisesse, a gente poderia caprichar muito mais as famílias, mas não era o intuito desse projeto, né? O intuito desse projeto aqui era outro aqui, então a gente consegue ver as luzes, essas luzes aqui, a iluminação dela é real, tá? Então a gente está trabalhando com iluminação real disso aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver, Light View. Ó, então aqui a gente consegue ver as intensidades da luz, áreas de sombra, tá, que a gente tem para essa parte. Então vou deixar aqui nesse daqui ligado. Então essa aqui era todo o escritório, que ele tinha uma proteção acústica, tinha algumas bases de trabalho, alguns lugares para telefone, tinha salas de reuniões, né? Então era diferente, é um programa, mas tem extenso. Aqui é de escritórios, eram 1.500 metros quadrados de escritório. Ali a gente tem as visuais que vai ter da fábrica. Então, aqui tem uma visual para cá e ali tem uma outra visual para cá. Então, notem que quando tu fala com o cliente, tu vai passeando com o cliente, tu vai vendo, né, isso daqui, ó, então a gente cuida da textura, isso aqui tá tudo direto Revit, todas essas texturas aqui, a gente dá um play, está exatamente assim, não tem nenhuma outra manipulação. Ele é real time, tu dá um clique ali no Revit, ele vai pegar, tu seleciona a via 3D que tu quer visualizar, ele vai vir aqui já direto para isso daqui. Né? Então, essas texturinhas assim, esses relevinhos, todas essas coisas assim, né, é conforme as texturas do projeto real, né? Então isso aqui é uma coisa muito importante, assim, quando vocês forem trabalhar, que vocês cuidem, né, das texturas, assim, e não é só para bonito. Isso daqui é importante que o cliente ele veja e sinta o projeto, para que depois ele também não ele saiba, ele tenha certeza daquilo que ele tá comprando, né? Aí depois a gente consegue também ir mais para o 3D Max, tá? No 3D Max a gente consegue fazer coisas bem bacanas, daí são ferramentas bem mais profissionais. Eu vou entrar aqui então no site do Freitas 300. A gente desenvolveu todas as imagens de marketing para aquele projeto. Eu estou mostrando dois projetos aqui, porque a gente não tem muito tempo hoje também, e peguei os projetos que a gente tem, que a gente não tem sigilo, que a gente pode mostrar. Então, todas as imagens aqui do site foram feitas, tá, pela gente.
Então, por exemplo, aqui tem essa aqui é o Freitas, aquele que eu estava mostrando do terraço, lá que a gente conseguiu levar todas as áreas comuns para o terraço, porque a gente considerava que o melhor do terreno era justamente as visuais, né, que a gente ia conseguir ficar com ele bem alto e levar lá para cima. A gente fez um terraço que a gente conseguisse transitar 360 ao redor dele, então todas as áreas comuns aqui. Então era uma coisa que eu falei muito ontem, quando a gente faz isso aqui, representação gráfica, a cadeira que vocês utilizarem, não adianta vocês pegar uma cadeira cara de design, que fica bonita, de R$ 1.500, se não vai ser o que vai ser na realidade, né? Aí teu cliente vai pegar uma outra cadeira lá, de um design um pouco mais barato, que ele vai lá na Ipiranga e achou um móvel mais barato e acabou com o projeto de vocês. Então, se vocês não cuidarem com os mobiliários também, não atentar para que mobiliário de design, mas de baixo custo que vocês podem colocar, que eles agregam valor, mas não agregam custo, né, agregam valor estético, eles trazem um design. Então, isso aqui é importante. Então, aqui, por exemplo, o salão de festas lá em cima, né, toda essa parte aqui como é que funciona a churrasqueira, aqui a parte da piscina, por exemplo, todos esses materiais, então, notem aqui, ó, por exemplo, cada madeirinha dessa aqui, ela tá modelada, né, é um modelinho em 3D. Isso aqui tá no Revit? Não, eu não vou fazer isso aqui no Revit, vai pesar meu modelo, vai ser inútil eu pegar e fazer isso aqui. Onde é que eu vou fazer? Eu vou fazer no 3D Max. No 3D Max lá, eu consigo selecionar esse plano, eu tenho uma ferramenta que se chama Floor Generator, e ele vai gerar o piso aqui, eu vou dizer quanto é que é a minha espessura da madeira, qual o chanfrinho que tem, eu vou conseguir fazer essa paginação, e depois, quando eu distribuir a textura, ele vai colocar uma textura diferente para cada madeira. Então, ele não vai dar aquele aspecto de repetição do render também, né? A gente cuida bastante as texturas, para a textura ela não ter uma repetição, não ficar aquele tiled, né? Quando a gente tiver, porque isso dali quebra completamente o encanto da imagem, ele mostra que é um render, no caso, então a gente cuida bastante as texturas que a gente está utilizando, para utilizar texturas com qualidade, né? Essas texturas, a gente vai armazenando elas, a gente tem uma biblioteca de texturas, com nomenclatura bem certinha, eu gostei desse concreto, é meu concreto para sempre, entendeu? Então, próxima vez, eu não vou ter que criar esse concreto aqui do zero. Então, essa organização, esse armazenamento de informações é uma coisa que ela tem que se tornar um hábito, ela tem que se tornar uma cultura, tá? Senão, a gente vai sempre acabar fazendo a mesma coisa 2, 3 vezes, ou ter que abrir um modelo e buscar lá, ficar na memória, sabe? Então, é importante que consiga reproduzir isso aqui de uma maneira mais rápida, assim. Então, esse daqui era a parte lá do terraço, então, tudo isso aqui, também, isso aqui foi feito aqui no Illustrator, essa plantinha, tá? Com a parte dos bloquinhos aqui, elas são normalmente renderizadas de cima, sem ponto de fuga. Então, por exemplo, a gente tem esse equipamentinho, a gente não vai ficar buscando na internet um Photoshop de um equipamento aqui, não. A gente vai pegar e vai renderizar esse ambiente de cima, a gente já fez o render dele, e ele vai sair tal qual aquilo dali está pronto. Então, a gente fez todo esse... Então, aqui a gente tinha esse núcleo de circulação, a gente deixou um núcleo mais de banheiro, aqui tem todos os shafts que estão chegando lá na parte, que chegam lá de baixo, então, pela planta, depois, vocês vão ver que a gente, logo no início do projeto, a gente cuidou para ver onde é que ficariam todas as partes das áreas molhadas, porque seriam partes que teriam forros em cima e embaixo dos apartamentos, e onde a gente centralizaria as instalações. Isso daqui gerou uma economia muito grande. Pessoal, sobrou dinheiro nesse projeto para a gente conseguir colocar acabamentos mais caros, para vocês terem noção. Foi tão assertivo, assim, os quantitativos, e todo o projeto foi tão econômico, que a gente conseguiu, num projeto popular, isso aqui é um projeto que os apartamentos são muito em conta, são apartamentos pequenos, localizados na Zenha, né, em que o cliente conseguiu desenvolver pelo mesmo custo que ele faria em um outro prédio, simplesmente por a gente cuidar de coisas, assim, desde as instalações, desde o início, como é que seriam os materiais, a gente gerou mais dinheiro para ele com a parte daqueles estudos iniciais, tá? Então, essa parte aqui é muito importante vocês cuidarem, né, desde o início, né, para conseguir atender melhor, assim, os requisitos do cliente. Então, esses 360 aqui foi tudo a gente que fez também, tá? Esses 360 aqui foram todos feitos no 3D Max. Então, esses 360, eles são bem bacanas, tá? Eles ajudam, a gente utiliza direto durante o projeto para conseguir mostrar para o cliente. Muitas vezes, isso daqui funciona também com aqueles óculos de realidade virtual, então tu coloca o óculos, tu consegue fazer o passeio, e com o óculos, se tu ficar apontando mais para lá durante um tempo, tu vai para aquela direção, então tu olha para cima, olha para baixo, tu consegue ver os detalhes, tu consegue ver... Isso daqui é real, tá, pessoal? Isso aqui a gente fez um passeio de drone, a gente foi com o cliente até o local, acho que isso aqui é uma curiosidade que é interessante, assim, porque
a gente vê que muitas vezes coisas legais elas não são feitas porque, primeiro, né, o preço do projeto ele está tabelado, ele é barato e o pessoal precisa ter uma demanda. Então, e aí o pessoal acaba, a gente chama de carinho, né, não colocando carinho nos projetos, assim, e isso daí acaba fazendo, termina em projetos mais pobres, né? Então, uma coisa muito importante, sim, é a gente está visando lucro, sim, mas a gente está visando também fazer um projeto de qualidade, acima de tudo, né? Utilizar o BIM como referência. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, levantamento, drone. Então, a gente fez um levantamento de drone, que a gente fez lá. Ó, esse aqui é o local, então esse aqui era o terreno. Então, a gente fez todo um passeio lá, a gente enxergou, a gente fez um estudo do entorno, então aqui está Ipiranga, esse prédio aqui, você passeia pela Ipiranga, eu vou ver ele a vida inteira, e passear pela Ipiranga nunca foi tão legal, esse aqui está toda Porto Alegre, olha que legal. A gente aproveitou para fazer umas imagens diferentes, já que a gente estava ali no local, já que a gente conseguiu permissão de voo, né, a gente pegou e fez umas viagens diferentes, então a gente fez, a gente tirou fotos de todos os andares, né, então todos os andares a gente tirou foto aqui em torno para ir vendo o que cada andar ia visualizar, para a gente ver se o que a gente queria era real, se a gente conseguiria ver a orla a partir disso ali. Então a gente fez esses estudos. Quando a gente foi lá, a gente imaginou que a gente conseguiria, mas a gente não tinha certeza. Ó, esse aqui sou eu, esse aqui é meu sócio Gabriel, esse aqui é o cliente, tá? Aqui está um amigo meu que tem o drone, então o Paulinho. E daí a gente pegou e foi fazer esses passeios, assim. Então, esses estudos, assim, essa parte inicial do projeto, ela é muito bacana, dá muito prazer, né? É importante ter esse carinho, fazer esse estudo, fazer essa pesquisa, porque a partir daqui a gente consegue extrair mais coisas. Então, esse entorno aqui foram fotos que a gente tirou no local, né? Isso daqui é foto lá no dia, a gente teve que voltar para tirar uma foto mais noturna. Claro que a gente faz um tratamento da imagem depois, para a gente conseguir esse céu, não, né? A gente sabe que se a gente vai tirar uma foto de noite, o céu não vai estar tão claro, então a gente tem que tratar isso daqui no Photoshop, a gente tem que fazer um novo céu, a gente trabalha com a foto em 360. Então aqui, ó, todos os detalhes aqui, por exemplo, a rugosidade, a água, a textura, né, ela ser real, conforme o que a pessoa vai comprar, isso é muito importante, a gente não quer enganar ninguém, né, a gente não quer gerar imagens que elas não sejam reais, isso é a pior coisa que tem, né, tu criar um render, tu tem um render e depois tem um projeto, vira até piada, assim, então isso é uma coisa que a gente leva bastante a sério, então aquelas imagens que a gente está mostrando para vocês, aquelas estão aqui também em 360, então quem for comprar, ele consegue também visualizar isso aqui, então tudo isso daqui, todo esse mobiliário, ele está detalhado, né? Então, ali no Revit, nós vamos ter um detalhamento de todos os espaços interiores. Então, tu teve a ideia de fazer, cara, tu tem que conseguir executar, né? Então, isso aqui é muito importante para não decepcionar depois quem vai comprar. Então, tem que ter esse comprometimento, né? Bom, pessoal, acho que a gente não tem tanto tempo hoje aqui para ficar passando por todos os projetos, N projetos, deu para dar uma pincelada assim de organização, como é que a gente queria passar aqui era justamente essa coisa, deixar bem marcado assim o que é BIM, né? Como é que a gente tá projetando em BIM e mostrar essas organizações, assim, essa cultura de padronização, como isso daí vai auxiliar depois para o desenvolvimento do escritório, armazenar esse conhecimento, é uma coisa muito importante que vocês pensem isso daí desde o início, daí, tá? Só que nosso interesse a gente utiliza BIM, sim, a gente utiliza bastante como uma ferramenta de marketing também, mas nosso interesse principal é fazer arquitetura de qualidade, né? É pensar ali, se vocês verem, o que a gente está fazendo ali não é só modelo, são projetos bem feitos, é isso que a gente quer fazer, né? Então, o segredo todo está num bom projeto, tá? Esse daí é o segredo principal, mas o BIM, ele vai abrir muitas portas para vocês, né? E essa organização toda de vocês, isso aí, ela vai ajudar vocês a ganhar dinheiro, né? Porque o que acontece? Eu fazer um bom projeto e depois tu gastar muitas horas, tu não vai ganhar nada. Se tu pegar e calcular as tuas horas, tu vai ver lá no final que tu tá ganhando 5 pila a hora, 6 pila a hora. Ah, mas eu desenvolvi um negócio num mês, eu ganhei isso. Cara, mas tu trabalhou dia e noite, virou noite,
sabe? Isso daí não conta, tu tem que contar as horas de trabalho. Chega às 7 horas da noite, acabei meu expediente. Se eu não estou conseguindo cumprir isso dali, significa que a gente tem que contratar mais pessoas, né? Então, é importante ter essa noção, assim, para administrar, ter uma gestão de horas, isso é uma coisa muito importante para vocês. Utilize um sistema para vocês de relatórios, tá? Então, isso é uma coisa que eu até posso mostrar aqui rapidão para vocês aqui, ó, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, que isso daqui é uma coisa que muita gente fica fazendo planilha no Excel, tá? Então, por exemplo, aqui, área do cliente, tá? Então, eu vou fazer o login aqui, por exemplo, da Tamires, tá? Que é a nossa estagiária. Então, por exemplo, aqui ela vai selecionar o projeto que ela vai estar trabalhando, tipo de atividade, desenvolvimento, documentação, exportação, render, treinamento, vai colocar a hora que ela começou hoje, a hora que terminou, e aqui ela vai preencher uma descrição. Quando ela preencher isso daqui vai cair numa área mais administrativa. Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o projeto, a gente vai saber, por exemplo, vou vir em Freitas e Castro, aquele projeto que está mostrando para vocês, a gente vai entrar nele e a gente vai ter uma noção, ele vai demorar um pouco mais aqui, porque esse aqui é um sistema que a gente criou com um programador, tá? Então, ele vai gerar todas as atividades que foram feitas, né? Quando é que começou um load, uma etapa, quando é que terminou, e aqui tem os filtros, né? De novo, a gente está armazenando informações. Então, aqui tem tudo que a gente demandou. Esse projeto levou 4.811 horas para ser desenvolvido, né? Então, é simples, né? Eu quero ganhar 10 pila a hora, né? 10 pila a hora paga minhas contas. Não, né, pessoal? Vezes 10, isso aqui eu vou ter que cobrar 48. Eu quero ganhar 20 pila a hora, né? Não. Eu preciso, para pagar todas as minhas contas, a gente tem que estar ganhando 50 pila a hora. Isso é um pouco exagerado. Então, então eu tenho que cobrar isso aqui num projeto, né? Então, esse número aqui varia de escritório para escritório. Então, vocês saberem quanto é que é o custo da hora de vocês, por pessoa, é fundamental. Então, isso daqui ele vai cair depois, aqui eu não vou mostrar essa parte que é mais interna do escritório, mas vai cair dentro de um estudo do projeto que vai dizer quanto é que cada etapa está custando, né? Então, essa gestão de horas, quanto tempo a gente gastou em documentação, né? Eu quero saber quanto tempo a gente leva para documentar um projeto. Deixa eu ver aqui, atividade, documentação. Início da atividade, vou colocar uma data aqui só para lançamento. Então, aqui eu vou colocar uma data aqui. Então, para documentação, a gente gastou quase 1.000 horas. Então, a documentação está me custando isso. Cara, o que eu posso fazer que me diminua isso daqui? O que eu posso padronizar que diminua isso daqui? Por quê? Tem atividades que elas agregam valor e atividades que não agregam valor, né? Então, as atividades que não agregam valor, a gente tem que padronizá-las ao máximo. O que é uma atividade que agrega valor? A parte de criação, tu pensar no projeto, né? Tu desenvolver bem o layout, tu fazer todos os testes. Isso daí agrega valor. O que não agrega valor? Eu ficar fazendo apresentação para o cliente, né? Então, se eu tenho essa noção aqui, o que eu posso fazer que eu posso diminuir essa quantidade aqui para aumentar o meu lucro do projeto e destinar mais tempo para as atividades que agregam valor. Então, isso aqui é só um exemplo, assim, né, que tem, então, aqui tem tudo aqui, ó, e daí tá quem fez, quem participou, tá, dessa parte, emissão de prancha IN3, modelo integrado, então eu sei quanto tempo levou essa prancha. Então, isso aqui, pessoal, ele preenche essas horas, isso daqui já cai na folha de pagamentos deles, né, já sai o custo, a gente dá bônus também pelas atividades, a gente tem metas, então o pessoal recebe bonificação, além da hora deles, eles recebem bônus, então o bônus é um bom balizador para saber se está desenvolvendo um bom trabalho, um mau trabalho, para saber se o escritório ele está, se o que está fazendo está gerando lucro, né, esse tipo de coisa. Então o bônus ele já serve como um feedback, e no final do mês a gente dá um feedback ainda para todo mundo ali, né, como é que foi o desenvolvimento pessoa por pessoa, assim, a gente vai mostrando como é que está o desenvolvimento daquela pessoa ali em si. Então, apresentação aqui. Então, acho que por hoje já está já tá bem, né?